Olá, tudo bem? Aqui é o Henrique Linde. Estamos aqui para o 7º vídeo relativo à 7ª aula do nosso treinamento completo do plano de controle conforme o manual do AIAG em sua primeira edição. Nessa 7ª aula, a gente tem aqui um exemplo prático, de aplicação do plano de controle. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um plano de controle e fazer alguns comentários específicos sobre as informações que constam no plano de controle, algumas observações, algumas citações, e a gente entender o que a gente discutiu até então neste treinamento em relação ao plano de controle. Vamos lá. Beleza, vamos lá ao plano de controle, e aqui temos um exemplo de um plano de controle onde a gente vai discutir aqui os detalhes, e a aplicação prática do plano de controle, como é que você utiliza ele na sua organização. Aqui alguns desses exemplos que estão aqui, de algumas etapas do processo, de controles talvez em etapas do processo similares, algumas delas foram retiradas do próprio manual do plano de controle, outras eu acrescentei aqui como exemplo que talvez me ajude aí no dia a dia, no melhor entendimento. A primeira coisa que eu gostaria de discutir contigo é a questão aqui específica dessa parte superior do plano de controle relativa à fase que o plano de controle está. Então aqui esse plano de controle está como um plano de controle de produção e um plano de controle de lançamento seguro. E está até aqui considerando, se lançamento seguro estiver incluído no plano de controle de produção ou pré-lançamento, marque as duas opções. Ou seja, eu estou com um plano de controle de produção onde estão incluídos controles relativos ao lançamento seguro. Então, o plano de controle aqui trabalha ao mesmo tempo. Quando deixar de ser lançamento seguro, ou seja, quando os controles que a organização definiu para lançamento seguro forem desativados, podemos dizer assim, é só você revisar o seu plano de controle e vir aqui e retirar a questão do lançamento seguro, beleza? Todas as questões aqui do preenchimento do cabeçalho a gente já discutiu na aula específica de desenvolvimento do plano de controle, e aqui nada mais é do que complementar aqui as informações relativas ao produto que está sendo controlado. Vamos agora aqui para a parte de aplicação do plano de controle, onde a gente vai conseguir enxergar isso melhor, deixar mais claro como isso está. Vou até ocultar aqui um pouquinho essas linhas para caber melhor na tela, a gente ocultar a questão do cabeçalho. Então, beleza. Aqui, o que a gente já pode entender aqui? Aqui nós temos uma operação que foi chamada de número de operação 50. O nome do processo, é um processo de usinagem. A máquina, dispositivo, gabarito para manufatura é um CNC, ok? Qual que é a característica de produto? A característica de produto aqui é acabamento de superfície, ok? E nesse caso aqui, o acabamento de superfície foi indicado que ele é uma característica especial, ok? Aqui eu coloquei uma simbologia característica especial genérica, aqui podemos dizer que seja uma característica especial funcional, Como já comentou anteriormente, cada cliente tem a sua tabela de simbologia de características especiais, e a sua organização deve entender e deve desdobrá-la para o plano de controle, ou deve entendê-la, deve relacioná-la com uma matriz de característica especial para colocar no plano de controle a simbologia da sua própria organização. Beleza? Então temos acabamento de superfície, temos aqui que é uma característica especial, temos aqui a especificação de tolerância, quanto que é? De 0,4 a 1,8. Qual que é a técnica de avaliação e medição? Aqui é o perfilômetro. Lembra que comentou? Aqui é a técnica, é o sistema de medição que a gente está utilizando, ou o equipamento de medição que está sendo utilizado. Esse aqui é o perfilômetro.
Por que é importante destacar esse equipamento de medição aqui? Porque daqui, desse campo do plano de controle, é que vai seguir para o seu planejamento de MSA, de análise de sistemas de medição, e daqui também vai seguir para o seu planejamento de calibração dos meios de controle. Então, isso aqui é daqui que sai o seu planejamento lá de MSA e de calibração, beleza? E aqui temos amostra, tamanho e frequência. Qual que é o tamanho? Eu vou medir uma peça a cada 30 peças produzidas. Esse é o tamanho da minha amostra, essa é a frequência de controle. A cada 30 peças eu meço uma peça, ok? Método de controle, instrução de trabalho IT 6578, registro de inspeção RI 1385. O que consta nessa instrução de trabalho IT 6578? Como que eu realizo este controle de acabamento de superfície desta forma? Eu vou medir o acabamento de superfície dentro desta tolerância com o perfilômetro. Essa instrução de trabalho é o método de controle que a organização usa. Então, ela vai dizer como faz isso. Aqui eu vou registrar, né? O registro de inspeção RI 1385, é onde a organização registra o resultado disso. Então, o método de controle é como eu faço e onde eu registro. Beleza? É isso que consta lá no manual do plano de controle. Você colocar isso. Em muitos casos, em muitas organizações, eu vejo o método de controle indicado apenas no registro, né? A organização coloca apenas o registro aqui, mas qual que é o método? Como é que eu faço isso acontecer? Entendeu? Então, eu preciso descrever isso. E aqui eu tenho o plano de reação. O plano de reação eu tenho ação, siga instruções conforme T4825. Quem que é o responsável aqui é o operador líder. Beleza? Isso que a gente precisa garantir que esteja aqui. Ainda na mesma etapa do processo, na etapa 50, que presta atenção, esse aqui é um ponto bem importante, né? Lembre-se que aqui na característica de produto foi indicado o acabamento de superfície da placa como uma característica a ser controlada do produto, certo? Para garantir essa característica do produto, eu tenho controles de processo que trabalham preventivamente para garantir o acabamento de superfície da placa. Evidentemente, aqui eu coloquei como exemplo um controle de processo, né? Eu não sou nem especialista em usinagem, mas eu sei que existem outros parâmetros de processo que devem ser considerados nesse sentido. Então, para garantir o acabamento de superfície da placa, que é uma característica especial, e mesmo se não fosse, eu tenho que controlar o processo. Qual parâmetro de processo eu tenho que controlar para garantir essa característica? Por exemplo, nesse caso, velocidade de corte, rotação do fuso, ok? 5.000 RPM, né? Então, a velocidade de corte é uma composição aí, né, de rotação, de diâmetro da ferramenta, uma série de coisas nesse sentido, né? Então, aqui foi indicado que a velocidade de corte é importante e a especificação é 5.000 RPM, né? Certamente tem uma tolerância aqui, né? Vamos colocar de 5.000 a 5.500 RPM, não faço nem ideia se isso faz parte, tem relação com o processo de CNC ou não. Lembrando que é um exemplo disso, ok? Técnica de avaliação e medição, controlador de rotação CNC, ok? Eu já pedi que é a técnica, que é onde você verifica, que é o que mede a rotação lá, o medidor de RPM, lá no CNC vai aparecer lá o resultado, lá, ok? Amostra, uma peça, início do turno, mudanças e troca de ferramental. Então, todas as vezes a pessoa tem que verificar. Se eu trocar de ferramental, início de turno, mudança, temos que verificar lá se o RPM continua ok para garantir a velocidade de corte. E a velocidade de corte é um dos fatores
que garante o acabamento de superfície. Daqui para frente, a mesma coisa. Instrução de trabalho, ele vai seguir 6578, registro 1385, por coincidência é o mesmo número, ok? Plano de reação, caso alguma coisa der fora aqui, a gente vai entender, vai colocar aqui, né, as ações requeridas. Beleza, vamos lá. Vamos fazer um destaque aqui nesse ponto aqui. Vou até dar uma cor para ele aqui, deixar ele destacado para a gente entender algo aqui nesse sentido, beleza? Temos aqui o controle do acabamento de superfície da placa e da velocidade de rotação, a velocidade de corte, né? A rotação do fuso, beleza? Todo mundo sabe que o plano de controle ele é alimentado com as informações que vêm do FEMEA de processo, do PFMEA e do DFMEA também, certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, né, nesta linha aqui, que no DFMEA, que no FEMEA de projeto, foi identificado que o acabamento de superfície é uma característica especial, certo? Uma característica especial que pode afetar o funcional do produto, ok? Isso está lá no DFMEA, essa primeira parte aqui. Isso certamente migrou para a especificação de engenharia, para o registro de projeto, e no PFMEA, nesta etapa de processo, etapa 50, usinagem, foi identificado que a etapa de usinagem, entre outras situações, tem que garantir a característica de acabamento de superfície, ok? Isso foi indicado lá no PFMEA, que tem que garantir acabamento de superfície. E qual que é o controle detectivo? Qual que é a falha disso? A falha é o acabamento de superfície fora da especificação. Qual que é o controle detectivo em relação ao acabamento de superfície fora da especificação? É a gente controlar, ok, a rugosidade aqui, a superfície, certo? Desta placa. Controlar como? Controlar com perfilômetro, uma peça a cada 30 peças. Então, o controle do acabamento de superfície nessa especificação tolerância com perfilômetro, ele veio lá do PFMEA, do controle detectivo lá do PFMEA, beleza? E essa característica aqui, velocidade de corte, rotação do fuso, lá no PFMEA foi indicado que para você não ter falhas no acabamento de superfície, ok, você deveria controlar a velocidade de corte. Por quê? Porque a velocidade de corte é uma das causas do modo de falha relativo ao acabamento de superfície. Beleza? E isso foi indicado lá no PFMEA como o controle preventivo. Ok? Então, o controle preventivo dessa situação aqui do acabamento de superfície, entre eles, um deles possivelmente é a velocidade de corte, de rotação. Então, aqui foi definida uma especificação, tolerância, um controlador, etc. Né? O técnica de medição, avaliação, controlador, e assim sucessivamente. Por que eu achei importante a gente destacar esse ponto aqui? Né? Para a gente entender que no plano de controle precisa ter o controle de produto e o controle de processo. Porque se você não colocar no plano de controle o controle de processo e todas as variáveis de processo que previnem a ocorrência desta falha de produto, não adianta você colocar aqui o tamanho de uma amostra e a frequência dessa amostra, o quanto que for. Porque se não controlar a causa, ou seja, não controlar
preventivamente as variáveis do processo que são causa para o modo de falha, essa falha aqui vai acontecer uma hora ou outra e você vai ter falha no processo, mas você fazer dezenas e milhares de controles. Então essa é a relação, a sua relação do seu PFMEA, né, com o seu plano de controle. Uma delas está aqui, na característica de produto e na característica de processo. Então você tem que olhar lá no seu PFMEA, que é uma consequência lá do DFMEA, da especificação de engenharia, etc., e ver qual que é o controle detectivo para o produto, e você vai colocar aqui. E qual que é o controle preventivo para a característica de produto, e você também vai colocar aqui. Em geral, a de produto é o detectivo, tudo que é relativo a produto vai cair no detectivo. Tudo que é relativo ao produto vai cair no controle detectivo lá do PFMEA e vai vir aqui como controle de produto no plano de controle. Tudo que é relativo a processo, com certeza vai estar no preventivo, mas também podem existir controles detectivos relativos a características de processo. Mas, em geral, é esse raciocínio que a gente segue. Beleza? Feito esse ponto, vamos para o próximo item. O próximo item, a gente vai seguir aqui na mesma etapa do processo, lembrando que a gente tinha o nosso plano de controle, ele é um plano de controle de produção e lançamento seguro. Eu vou desmarcar aqui essa parte que eu deixei em amarelo e vamos seguir aqui para o próximo item. Descendo aqui, o próximo item, pensando no lançamento seguro, ok? Estamos na mesma etapa do processo, lembrando que o lançamento seguro é um controle de contenção para alguma característica, ok? Pode ser uma mesma característica ou pode ser uma outra característica adicional. Nesse caso aqui, fica evidente que é a mesma característica, acabamento de superfície. E está destacado aqui, etapa 50, lançamento seguro. Ou seja, essa característica está sendo controlada no lançamento seguro. É a mesma característica, acabamento de superfície, é uma característica especial, a especificação de tolerância é a mesma, a técnica de medição é a mesma, o tamanho da amostra, uma peça, só que a frequência da amostra é 100%. Ou seja, a gente está realizando os controles de lançamento seguro em 100% das peças com essa característica pelo tempo determinado lá pelo cliente. Esse é o entendimento que a gente precisa ter aqui em relação ao lançamento seguro. E é assim que você deve colocar aí, se você for fazer um plano de controle conjugado, né, produção e lançamento seguro, eu acho que é uma boa alternativa você colocar isso aqui, né, indicando o lançamento seguro na etapa, ok? E apontando aqui, mudando a frequência. Aquele controle inicial, né, está aqui, continua aqui. Você já sabe, quando for um controle apenas de produção, deixar de ser de lançamento seguro, isso aqui continua e você simplesmente vai eliminar esta etapa de lançamento seguro do seu plano de controle. Esse é o raciocínio, né, que você deve utilizar no desenvolvimento do seu plano de controle de lançamento seguro. A sugestão de raciocínio, que inclusive consta do manual do plano de controle. Aqui vamos para a próxima etapa, a etapa 60, uma etapa de montagem que é realizada no dispositivo de montagem, ok? Então temos aqui uma característica, ok? Conjunto do suporte da carcaça, temos que especificação e tolerância é montagem correta, técnica de avaliação e medição, sistema de visão na linha, uma peça, controlado 100%, e aqui é controlado 100% como? Né?
Aqui não é pelo operador, deixei até de propósito para a gente ver esse item. Isso aqui é Pokaioke, né? Isso aqui é um controle à prova de erro. Ele é Pokaioke, né? Nesse exemplo que eu quero dar para você. Conjunto 100%, montagem correta, sistema de visão na linha, ou seja, um sistema automatizado de câmeras da linha que vai identificar a montagem correta desta peça, desse conjunto, né, suporte e carcaça, que é a característica de produto que a gente está avaliando. Então, quando for um Pokaioke, você vai colocar a técnica de sistema de medição, né? A técnica de avaliação e medição é um sistema de visão na linha, uma peça 100%. Então, cada vez eu controlo uma peça por peça, 100% num Pokaioke, conforme a instrução de trabalho X e assim segue. Ok? Lembrando que é requisito do manual do plano de controle que a gente faça a validação do prova de erro. E essa validação do prova de erro, a gente tem que qual que é a especificação de tolerância, o funcionamento adequado do sistema de visão, qual que é a nossa técnica de avaliação e medição, é a peça coelho. Então, o que significa que a peça coelho também é um sistema de medição, também é algo que a gente precisa validar, da mesma forma que a gente inclui os nossos sistemas de medição no nosso, digamos, controle de calibração, a peça coelho também tem que entrar. E como é que eu faço isso? Início de todo turno, mudanças, troca de ferramental, a organização vai lá e passa a peça master, a peça coelho, e valida este Pokaioke. Então esse é o raciocínio. Aqui eu tenho um controle de produto, conjunto, suporte e carcaça. E aqui eu tenho um controle de processo, que é a validação da prova de erro. Esse controle de produto é controlado com um sistema de visão que verifica se a montagem está correta através de um método de controle Pokaioke. Eu valido o meu processo com a validação do meu prova de erro, utilizando uma peça coelho conforme a instrução de trabalho determinada. E para finalizar o nosso exemplo, temos aqui um outro exemplo da situação, que é a mesma etapa de processo, né, montagem, dispositivo de montagem, etc. E vamos verificar aqui um aspecto visual. Então, aqui verifica, após essa montagem, eu vou verificar um aspecto visual, ok? É uma característica de produto. Nesse caso, não é uma característica especial. Especificação tolerância, isento de riscos e batidas. Técnica de avaliação e medição, tem lá uma peça padrão, limite, ou seja, a gente quando for fazer uma verificação visual, nós temos que ter lá os padrões de controle. O que é bom e o que é ruim. Quais são os limites de riscos e batidas, né, que minha peça padrão vai indicar aqui para a gente. Então, tem uma peça padrão indicando qual que é o padrão que tem para aprovação e uma outra peça padrão, provavelmente, indicando qual que são os defeitos que devem ser separados. Então, esse operador, tamanho da amostra, uma peça 100% pelo operador, conforme a instrução de trabalho XYQI AH02. Então, esse operador, após a montagem, ele verifica 100% das peças em relação ao aspecto visual isento de riscos e batidas. E lembra que a gente conversou, que a gente verificou na aula, que a gente fala dos requisitos diretrizes do plano de controle, que tem agora um requisito relativo à inspeção visual, que quando ocorre a inspeção visual 100% pelo operador, devemos incluir uma inspeção à parte, ok? Para garantir que a inspeção pelo operador estará correta. Então aqui nós temos aqui aspecto visual, isento de riscos e batidas, padrão peça limite, uma peça 100%. É o operador que realiza isso. Temos a mesma característica, aspecto visual, isento de riscos e batidas, padrão, uma peça. Qual que é a frequência? Podemos colocar aqui a cada 3 horas, por exemplo. Né? É um exemplo. Quem vai fazer isso? Pelo inspetor, conforme a instrução tal. Porque este inspetor vai confirmar se essa medição aqui
do operador está correta ou não. Isso é um requisito aí novo do plano de controle relativo à questão de inspeção 100%, né? Então, temos aqui o operador 100%, né? Olha 100% e temos o inspetor que olha uma peça a cada 3 horas. É isso que preconiza o manual do plano de controle na sua primeira edição. Beleza? Espero que esse exemplo aqui de utilização, de aplicação do plano de controle tenha te ajudado aí a entender a melhor forma de aplicação. Evidentemente, isso aqui são exemplos de processos específicos, mas dentro da sua organização, certamente você vai desenvolver aí o que melhor lhe atende, sempre lembrando dos requisitos e lembrando desses conceitos que a gente trouxe para você aqui nesse exemplo. Muito bem, essa foi a nossa última aula relativa ao nosso treinamento completo sobre o plano de controle de acordo com o manual da sua primeira edição. Nessa aula a gente tratou aqui sobre uma aplicação prática do plano de controle, alguns exemplos e conceitos que você deveria utilizar na construção do plano de controle aí na sua organização. Eu agradeço você que esteve conosco até esse momento, você que passou todo o nosso curso do plano de controle, e fica o convite para você continuar com a gente aí nos nossos próximos cursos, né? Conhecer a Academia da Qualidade Target Q em sua integridade. É só acessar ead.target-q.com. Eu, Henrique Linde, em nome da Target Q, mais uma vez agradeço você e até mais.